Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 298. Hoje, finalmente, falando certo o número do episódio, depois de semanas errando. Finalmente, acertei episódio 298 no ar. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flavião? E aí? Semana animada. Mais uma semana animada começando. Gata. Só Jorge mesmo a me salvar. Estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Ela está com um vestidinho com estampa de São Jorge, gente. Por isso, nesta segunda-feira que estamos gravando, quase 2h começando essa gravação. Vamos que tem assunto. Semana passada o negócio foi movimentado. A gente vai falar dos áudios, das mensagens que foram divulgadas a partir do indiciamento de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, busca e apreensão contra Malafaia. Teve tudo isso na semana passada. Vamos falar sobre isso no primeiro bloco. Depois a gente fala da defesa. Estamos agora esperando aí a resposta da PGR, como é que a PGR vai se manifestar nas próximas 48 horas, até quarta-feira de manhã. Vamos falar no segundo bloco desses desdobramentos. No terceiro bloco, aquele mix de coisas. Hoje de manhã foi divulgada o assassinato de 5 jornalistas em Gaza, mais 5, né? O número já passou de 200 e tantos jornalistas assassinados nesse genocídio, um dos piores que a gente tem testemunhado nos últimos tempos. Vamos falar sobre uma nova pesquisa da Fiocruz, que fala, então, da situação de saúde e de violência da juventude brasileira, tanto violência provocada, né, quanto acidentes. Então vamos falar rapidamente dos dados dessa pesquisa e também deixar os outros pop-ups da semana e comentários culturais, que eu sei que Flávia Ol vai ter comentários para fazer deste último final de semana que ela esteve no musical, na peça de Zezé Mota. Então vamos falar sobre isso. Bom, vamos começar aí na nossa linha do tempo do que aconteceu nessa última semana babadeira, que foi notícia. Eu acho que todo mundo viu, e acho que nem precisamos entrar, né, nas particularidades aí dos áudios, das trocas de mensagens. Vou passar por alto, mas acredito que todo mundo tenha visto, né, na quarta-feira, comecinho da noite, ali por volta de 7 horas da noite, a Polícia Federal foi divulgado, né, o indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coação na ação penal do golpe e busca também contra o pastor Silas Malafaia. Isso foi divulgado depois, né, que o Silas Malafaia foi interpelado no aeroporto do Galeão ao desembarcar de Lisboa. Então já estava, né, com esse indiciamento pronto para ser divulgado, mas eles estavam esperando o Silas Malafaia chegar, né, muito provavelmente. Teve celulares dele apreendidos no Galeão, foi levado para a delegacia para prestar depoimento e, a partir disso, foi divulgado esse indiciamento, esses dados, essas trocas de mensagens, esses áudios, tudo. Foi uma avalanche de coisas. Um relatório imenso da Polícia Federal, né, que foi divulgado na quarta-feira de noite, demorou para conseguir todo mundo entender, olhar o que era aquilo. E aí eu acho que tem 2 coisas que eu queria explicar, né, colocar de forma clara aqui nessa nossa linha do tempo, de que essas mensagens são mensagens que foram retiradas do celular de Jair Bolsonaro no momento da busca e apreensão da tornozeleira eletrônica. Eu tinha ficado em dúvida no primeiro momento de quando é que foi, de onde veio essas mensagens, né? Qual foi
esse celular, qual foi essa busca e apreensão, porque eu lembrava que também na história da prisão domiciliar, né, na conversão da tornozeleira para a prisão domiciliar, tinha tido uma busca e apreensão, mas era dos celulares das outras pessoas ali, né, da casa envolvidas. Então, o fato é desse celular, dessas mensagens que pipocaram, foi do momento da tornozeleira, que foi no dia 18 de julho, o dia em que foi decretado o uso, né, da tornozeleira eletrônica e houve busca e apreensão de equipamentos, telefones celulares e tal, de Bolsonaro. A conversão em prisão domiciliar aconteceu no dia 4 de agosto. Né? Já tem mais de um mês essa história da tornozeleira. Da prisão domiciliar ainda não fez o mês, nesse momento aí 20 e poucos dias. Bom, então é daí que vem essa história dessa apreensão do celular, é daí que vem essas mensagens. E aí eles foram indiciados a partir da leitura, né, da investigação, da compreensão dessas mensagens por coação a autoridades responsáveis pela ação penal do golpe. E o que é coação? Acho que vale também explicar que coação no curso do processo, né, como a gente tem ouvido e repetido isso milhões de vezes, é um crime previsto no Código Penal, artigo 344, que consiste em usar violência ou grave ameaça para influenciar indevidamente um processo judicial, administrativo, policial, arbitral, com o objetivo de favorecer a si ou a terceiros. Então, esse enquadramento de crime tem como objetivo proteger a administração da justiça e pode ser praticado contra qualquer pessoa envolvida no processo, como autoridades, partes, testemunhas, enfim. Então, é uma compreensão, é um entendimento de que Jair Bolsonaro e o filho estavam trabalhando para influenciar indevidamente um processo judicial que, no caso, né, é da trama golpista, com essa chantagem, como a gente tem dito, né, em relação aos ministros do STF, principalmente ao Alexandre de Moraes, né, que tem a ver com a anistia, com essa demanda de anistia, enfim. E aí, onde é que o Malafaia entra nessa história? Né? Porque, do nada, a gente tem falado muito nos últimos tempos do Eduardo Bolsonaro trabalhando nos Estados Unidos, né, tentando fazer essas relações para que o governo americano também entre nessa tentativa de chantagem com o governo brasileiro, com o STF, com a justiça brasileira, com Alexandre de Moraes, né, pela anistia, pela não condenação do Bolsonaro, com esse argumento da perseguição. Então, Eduardo Bolsonaro está lá fazendo isso. Jair Bolsonaro está aqui também mandando dinheiro para o filho, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar no segundo bloco, dessa coisa do dinheiro, né? O que foi descoberto do dinheiro a partir também dessa troca de mensagens, mas mandando dinheiro para o filho, também agindo aqui, né, com os seus parceiros, os seus apoiadores, os seus consultores, né, participando indevidamente, né, de manifestações a seu favor, que foi o que gerou também a conversão da tornozeleira para a prisão domiciliar, né, e restrição a todas as formas de comunicação e tal. E onde é que entra o Malafaia nisso? Por que uma coisa estava atrelada à outra? O Malafaia foi alvo de busca e apreensão no momento que também soltaram a informação desse indiciamento. E diz o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que a Polícia Federal obteve, né, esses diálogos, essas publicações, e foi compreendido que o Malafaia aparece como um orientador e auxiliar dessas ações de coação e obstrução promovidas por Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Então é entendido que o Malafaia está triangulando aí como um mentor, como um auxiliar, como um orientador, como um consultor do que eles devem falar, de como eles devem agir, a quem eles devem recorrer, como é que deve ser a mensagem. Ah, não é carta, é vídeo, tem que gravar um vídeo, que o vídeo a gente viraliza, a gente viu essa troca de mensagens. Ah, o Eduardo falou isso, eu esculachei com ele. Então a gente vê o Malafaia conspirando ali também, né, por essa tentativa aí de interferir, influenciar nesse processo judicial e nessa chantagem aí envolvendo os Estados Unidos. Então, por isso que o Malafaia também, né, foi alvo de busca e apreensão, também está proibido de deixar o país, né, teve passaporte apreendido, não pode conversar com os outros investigados
dessa mesma ação, então não pode manter contato nem com Jair Bolsonaro, nem com Eduardo Bolsonaro. Lembrando que essas mensagens foram recuperadas da semana anterior ao decreto do uso da tornozeleira. Então, são mensagens que foram trocadas antes disso, né? Não são coisas da semana passada, da semana retrasada. Então, são mensagens trocadas antes disso, mas que foram descobertas a partir dessa quebra, né? Desse acesso ao celular do Bolsonaro, coisas bem anteriores, como a história do pedido de asilo político, né? O texto de pedido de asilo político na Argentina. Então, eu vou passar aqui por alto das coisas que foram descortinadas aí nessas conversas do WhatsApp, e aí passo para a Flávia Ol, porque eu acho que a essa altura, né, faz quase uma semana, eu acho que vocês já sabem os detalhes dos áudios, de tudo que foi dito, os xingamentos, as tretas, os palavrões, enfim. Acho que não precisamos entrar nessas minúcias, mas vamos lá. As coisas eu acho que mais importantes. A Polícia Federal detectou que Bolsonaro estava burlando a proibição de uso de redes sociais por meio de terceiros e encaminhamento em lista de transmissões. Então, alguns conteúdos foram identificados de terem sido encaminhados mais de 350 vezes. Muitas dessas mensagens já tinham sido deletadas, é importante dizer, mas conseguiram ser recuperadas por um programa, né, um software de extração de dados. Então, de fato, muitas coisas ali já tinham sido apagadas e foram recuperadas. A Polícia Federal recuperou um documento que seria uma prévia de um relatório da defesa do general Mário Fernandes, o autor daquele plano, né, Punhal Verde e Amarelo, aquele suposto plano de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Bolsonaro teria tido acesso antecipado à defesa de Mário Fernandes. Teve a história da minuta, essa que eu acabei de falar, do asilo da Argentina. Então, um pedido de asilo político ao Milei, um documento de 33 páginas, que estava associado no nome da esposa do Flávio Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro, mais um documento datado de 10 de fevereiro de 2024, foi salvo no celular do ex-presidente e faz parte, claro, ali dessa trama golpista. É um documento enorme em que é escrito assim, acho que vocês já devem ter visto o print, mas com todas as palavras. Com base em tais diplomas legais, apresenta-se requerimento solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro. Então, é um pedido de asilo político, mas, de novo, datado lá de 10 de fevereiro de 2024. Não é uma coisa de agora, não foi depois da tornozeleira, não foi depois do indiciamento agora, quando tornou réus da trama golpista, é algo anterior, tá? Teve as ligações, né, as trocas de áudios com Malafaia, né, como eu já citei, teve contato com Braga Neto, uma SMS enviada por um celular pré-pago que foi associado a Braga Neto, falando: estou com esse número pré-pago para qualquer emergência, não tem Zap, somente FaceTime, e ele não podia manter contato com o presidente. Esse texto teria sido enviado em 9 de fevereiro de 2024, no dia seguinte de uma operação que apreendeu o celular do Braga Neto. Então, ele teve um celular apreendido, teria conseguido um celular pré-pago, né? E 9 de fevereiro de 2024, no dia seguinte, está datada a criação do documento de pedido de asilo político na Argentina. Então, foi aquele momento em que, com certeza, a gente falou no ângulo de grilo, da sensação do cerco se fechando, né? Então, essa operação Tempus Veritatis. Outra coisa que chamou muita atenção foi a história do Eduardo Bolsonaro admitindo, foi entendido, né, que ele estava admitindo por mensagem que essa tentativa dele, essa aproximação com os Estados Unidos, não era na tentativa de anistiar todos os condenados pelo 8 de janeiro, que a ideia era salvar, favorecer somente o ex-presidente. Então, não era para todos os condenados, né, como as pessoas estão pedindo ou achando que era, ou eles mesmos têm divulgado abertamente que, meu Deus, idosas, idosos, presos por conta de manifestar a sua livre liberdade de expressão
Não é isso, e também não é isso, não é essa a intenção deles com essa aproximação dos Estados Unidos e esse pedido de anistia, é favorecimento próprio. Teve os xingamentos, as tretas entre Bolsonaro e Jair Bolsonaro, o filho, né, muito insatisfeito com o pai ter prestado apoio ao Tarcísio de Freitas, nessa história da crise dos Estados Unidos, e aí o Eduardo xinga o pai, chama de ingrato, manda para aquele lugar, uma baixaria só. O Malafaia xingando o Eduardo Bolsonaro, falando que ele só fala M. E aí tem a história dos 2 milhões, que vamos falar disso no segundo bloco, mas já quero deixar pontuado aqui. A Polícia Federal descobriu que Bolsonaro transferiu 2 milhões de reais para Michele Bolsonaro no dia 4 de junho, véspera do dia que ele prestou depoimento, aparentemente sem nenhuma justificativa para o pagamento desse dinheiro um dia antes do interrogatório. O mesmo valor de 2 milhões tinha sido repassado a Eduardo Bolsonaro em maio e Eduardo Bolsonaro repassou 200 mil reais para a conta da sua esposa, Heloísa Bolsonaro. E a maior parte desse valor foi transferida, né, do Eduardo Bolsonaro para a esposa no dia do depoimento do Jair Bolsonaro. Então, entre a véspera e o dia, Bolsonaro transferiu 2 milhões para Michele, Eduardo Bolsonaro também transferiu uma parte desse dinheiro para sua esposa, Heloísa Bolsonaro. Então, os dois usando aí, né, as companheiras para essa transferência, essa movimentação financeira. E aí, por último, que eu acho que vale a pena pontuar, a descoberta também de que o advogado americano Martin DeLuca, que representa a Trump Media e a Rumble, né, a rede social lá do Trump, manteve contato direto com Bolsonaro. Então, no mesmo dia que ele protocolou lá na Justiça da Flórida o documento contra Alexandre de Moraes, ele enviou essa cópia desse documento diretamente para o Bolsonaro. Então, isso mostrou, né, com a compreensão, pelo entendimento da Polícia Federal, o vínculo entre eles dessa atuação coordenada contra o STF, né? Então, e caracterizando também o desvio de finalidade das ações judiciais abertas contra Moraes em solo americano. Então, assim, se os Estados Unidos está tão preocupado assim com o Alexandre de Moraes, legitimamente, com o Brasil, com a justiça brasileira, o que tem a ver mandar esse documento diretamente também para Jair Bolsonaro? Então, assim, é óbvio que, né, essa é uma ação coordenada entre a família, né, e os aliados de Trump para favorecer diretamente, né, em conluio com Jair Bolsonaro. Bom, quero ouvir Flávia Ol desses tópicos levantados, se você quer ressaltar alguma mensagem específica, se você quer sublinhar alguma coisa que tenha chamado mais atenção nessa troca de mensagens entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, principalmente. Pode hablar. Tem muita coisa a dizer, né? Socorro. A gente hoje não termina. Hoje só amanhã. Bom, brincadeiras à parte. Vamos dividir essa jornada aí, porque são alguns desdobramentos. Mas eu queria começar por esse relatório da Polícia Federal. E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo, portanto, são documentos públicos, não tem nenhum tipo de informação privilegiada. É um relatório muito numeroso, tem mais de 170, quase 180 páginas. A decisão do ministro Alexandre tem quase 30, e nós fomos surpreendidos na noite de quarta-feira, tanto com a operação de busca e apreensão e cautelares e tomada de depoimento do pastor Silas Malafaia, que chegava de Lisboa, no aeroporto Galeão, quanto da notícia de que a Polícia Federal tinha concluído o inquérito na sexta-feira, 15 de agosto, e apresentado a Alexandre de Moraes, que tornou público na quarta-feira da semana passada. É importante sublinhar, acho que a Isabela já falou, mas eu volto a repetir, a prisão domiciliar de Bolsonaro está no contexto desse inquérito, e agora tanto ele quanto o filho, Eduardo Bolsonaro, aparecem como indiciados pela Polícia Federal.
significa que a autoridade policial encontrou indício de prática de crime. No caso, coação no curso do processo, de um processo em andamento, que é o processo da trama golpista, e também crime de abolição do Estado Democrático de Direito, porque se trata de uma ação, na avaliação da Polícia Federal, de uma ação coordenada entre pai e filho, ou entre filho e pai, né? Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, instando um governo estrangeiro, uma potência estrangeira, a sancionar o Brasil comercialmente e indivíduos, autoridades brasileiras, em troca de uma anistia, né, a Jair Bolsonaro, particularmente. E por conta desse empreendimento que tem como objetivo o enfraquecimento institucional, né, da justiça brasileira, do Supremo Tribunal Federal, a essa imputação do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, isso é o que a Polícia Federal entregou, o relatório que traz para a polícia, para a PF, provas, né, não só indícios, mas provas da prática de crime. E aí eu queria dividir esse comentário em duas etapas. A primeira etapa que diz respeito objetivamente a esse inquérito e ao processo ou à investigação de coação, que pode levar Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e, num outro momento, Silas Malafaia e Paulo Figueiredo a serem denunciados e, portanto, em havendo a evolução de uma denúncia que a PGR vem a fazer, também julgados por novos crimes, né? No caso específico, Jair Bolsonaro, que já é réu na fase final de julgamento na ação penal da trama golpista. Então, esse é um outro capítulo. Quem pediu para abrir essa investigação relacionada à coação no curso do processo foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele que instou a Polícia Federal a investigar a partir da atuação das ameaças, da atuação de Eduardo Bolsonaro, deputado, primeiro licenciado e agora um deputado ausente, né, de suas funções parlamentares no Brasil e provavelmente alvo ou de uma ação de perda de mandato, cassação de mandato, e na semana passada também o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou 4 pedidos para a Comissão de Ética, 4 pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, mas a outra hipótese, em esses pedidos não avançando, o que me parece um equívoco, né, da Câmara, não dar andamento a isso, posto que o Eduardo Bolsonaro não está trabalhando, né, como deputado federal no interesse das pautas brasileiras, no interesse do Brasil, inclusive, né, porque há uma sabotagem em curso que já se materializou em sanções comerciais objetivas, né, um tensionamento de uma relação de mais de 2 séculos entre Brasil e Estados Unidos. Sobre isso, vocês têm episódios anteriores do Angu de Grilo, em que a gente detalha esse tema, e também não está a serviço da população de São Paulo. E posso dizer que não está a serviço dos interesses, né, da sociedade brasileira, do eleitorado de São Paulo, que o fez deputado federal, porque as pesquisas de opinião têm indicado uma desaprovação maciça da ação, da atuação de Eduardo Bolsonaro a partir dos Estados Unidos. Aliás, na semana passada, uma pesquisa Quest mostrou isso. 7 em 10, né, brasileiros maiores de 16 anos consideram que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos agindo por interesses pessoais e não no melhor interesse do Brasil. Então, não se trata aqui de meramente uma opinião sacada do nada. Tem suporte em pesquisas de opinião. Esse é um ponto. Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, com esse relatório entregue, encaminhado ao Supremo, e agora, daqui a pouco a gente fala nisso, né, quais são os procedimentos decorrentes, eles já estão indiciados. Mas há investigação em curso sobre
o papel de Silas Malafaia e o papel de Paulo Figueiredo. Esses dois estão sob investigação, mas não foram indiciados ainda. Então, o processo avançou mais na direção de Jair e Eduardo Bolsonaro. O relatório traz, eu acho que são 3 eixos aí de evidências. O primeiro, os diálogos entre pai e filho, que deixam nítida a intenção de estimular, provocar, né, o governo americano, autoridades americanas, incluindo o presidente Donald Trump, a sancionar, retaliar, pressionar, chantagear o Brasil para que o processo em curso, né, contra Jair Bolsonaro, aí a trama golpista, seja interrompido, ou que o legislativo aprove um projeto de anistia ampla, né, que alcance Jair Bolsonaro. Há a evidência de envio de recursos materiais, de dinheiro, de Jair para Eduardo Bolsonaro, de modo que se viabilize o sustento dele nos Estados Unidos para esse empreendimento. Então, tem um eixo de financiamento, afora os 2 milhões que, num depoimento, já nesse caso, Jair Bolsonaro tinha admitido ter feito, né, a Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal, a partir de pedidos do relatório de informações financeiras do COAF, rastreou mais transferências, mais R$111 mil, que já estavam sendo efetuadas em parcelas, e há também a comprovação de que Eduardo Bolsonaro usou pelo menos R$1.700.000 desses recursos numa operação de câmbio, numa operação de compra de dólar, o que fecha o elo, né, de que o pai transferiu o dinheiro para o filho e o filho converteu esse dinheiro em dólares para se manter nos Estados Unidos. Além disso, há um trecho, um capítulo longo desse relatório que trata de diálogos e orientações que Jair Bolsonaro travou e solicitou a um advogado chamado Martin De Luca, que serve a Trump Media, empresa de Donald Trump, e que serve à plataforma Rumble. Esse advogado é que assina também a ação da Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes, por conta das restrições, exigências e punições aplicadas às plataformas digitais, a essa Rumble, ao X também, né, que não está nessa ação específica, mas que também vem sendo mencionada, né, essas restrições, as medidas punitivas de Alexandre Bolsonaro contra o X, que um ano atrás, inclusive, implicou na plataforma de Elon Musk ficar praticamente um mês fora do ar. Vocês vão lembrar disso. E tanto o que Trump chama de caça às bruxas contra Bolsonaro, quanto essas restrições, essas medidas de responsabilização, de exigência de representação das plataformas digitais no Brasil para que elas possam operar aqui, seguindo a legislação brasileira, tudo isso foi mencionado por Donald Trump naquela carta endereçada ao Lula, em que ele comunica o tarifaço a partir de 1º de agosto, e depois entrou em vigor no dia 6 com aquele rol de exceções, a gente também já falou inteiramente nisso, mas muita gente do mundo jurídico vê essa troca de mensagens, esses diálogos e essa orientação. O advogado Martin De Luca chega a ajudar Bolsonaro a redigir a nota em que ele agradece o apoio, a solidariedade, né, de Donald Trump a ele, como sendo também uma evidência de uma espécie de conluio entre esse campo, né, do MAGA, a gente chama popularmente, né, de MAGA, o movimento Donald Trump, da extrema-direita americana, Make America Great Again, com os interesses particulares da família Bolsonaro. Então, são 3 eixos de diálogos, de evidências, de provas, incluindo movimentação financeira, que confirmam, né, dão consistência a essa investigação por coação no processo judicial em curso. Além disso, há os diálogos com Silas Malafaia,
com orientações sobre como Bolsonaro deve se posicionar. O Silas Malafaia aparece e chama muita atenção, né? Como ele aparece no papel de uma espécie de conselheiro, de articulador político, de estrategista político de Jair Bolsonaro. Por isso, um novo eixo de investigação se dando a partir dali. E algumas orientações, mensagens que Bolsonaro envia para parlamentares relacionados, por exemplo, àquele ato no dia 3 de agosto, atos, né, que foram realizados Brasil afora de apoio a Bolsonaro, no mais flagrante dele, que inclusive levou à prisão domiciliar. O Bolsonaro fala com o público do ato em Copacabana, né, a partir de uma ligação do filho dele, senador Flávio Bolsonaro, mas tem orientação sobre outros deputados, sobre como usar, né, como difundir essas mensagens de desgaste, de ataque e até de justificativa às retaliações americanas, driblando a determinação de Alexandre de Moraes naquelas cautelares que impedia acesso à rede social. Primeiro, impunha, né, uma cautelar de restrição de circulação de 7 da noite às 6 da manhã e que depois acabou evoluindo para prisão domiciliar de Bolsonaro. Então, muita gente acha que, de fato, a partir desse conjunto de novas evidências, né, no relatório da PF, esse inquérito fica amarrado e, a partir da manifestação da defesa, a gente fala daqui a pouco, e da manifestação da Procuradoria-Geral da República, pode sim evoluir para uma denúncia e para um novo julgamento, né? No caso de o Supremo Tribunal aceitar, né? Acolher o pedido. Alexandre de Moraes e depois, provavelmente, a primeira turma da qual ele faz parte. Então, isso é uma coisa, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, foi também muito negativo para o campo bolsonarista. Primeiro, assim, é um campo, né, político que se ancora muito na ideia de Deus, pátria, família, né, esses lemas. Então, a linguagem chula, a defesa explícita de interesses particulares. Tem um momento que o Bolsonaro fala com o próprio Malafaia que ou passa a anistia ou já era. Não adianta governador tentar viajar aos Estados Unidos, nem entrar na embaixada, aliás, algo que o governador de São Paulo fez, né, objetivamente. Não adianta, não tem negociação sobre tarifas sem anistia, o que significa que o Brasil fica refém, né, do interesse particular. Há diálogos em que o Eduardo Bolsonaro fala que não adianta, não interessa uma anistia light, né? Uma anistia que alcance os golpistas, por exemplo, do 8 de janeiro, né? Aqueles autores que já a série de condenações já efetuadas e que não alcance Jair Bolsonaro. Então, máscaras foram removidas, né? Na direção de que se trata de um grupo político que está interessado no melhor para o Brasil. Isso está evidente tanto nos diálogos, quanto também em pesquisas de opinião, e a Quest também, na semana passada, investigou isso, e o campo bolsonarista ele está sofrendo muito do ponto de vista de perda de popularidade, de adesão, de aprovação, em razão desse empreendimento, né, contra o Brasil que Eduardo Bolsonaro patrocina a partir dos Estados Unidos. Na operação na abordagem a Silas Malafaia no Galeão, a Polícia Federal apreendeu o celular também do pastor. E é possível que esse novo eixo de investigação ele alcance, traga mais mensagens, mais evidências dessa atuação que é a desconfiança da Polícia Federal e na origem da PGR. Mas, por hora, nem Paulo Figueiredo, que é o parceiro de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, nem Silas Malafaia estão indiciados.
Outra coisa que chamou atenção do ponto de vista político foi a linguagem chula. Eu não sou nem um pouco moralista, né? Eu sou em privado, desbocada também, pra Eu ia caramba. falar isso. Então, Sou em privado, desbocada, é mas verdade. não estou por aí a pregar, né? Deus, pátria, família, moral e bons costumes, fazer disso uma plataforma política. E a falta de referência a valores, expressões religiosas, né? E o conteúdo fortemente político, agressivo, né? Nos diálogos Uma de baixaria. Silas Malafaia com Bolsonaro e do próprio Eduardo Bolsonaro com o pai, chama a atenção desse campo, né? Desagrada a quem identifique uma perseguição de cunho religioso a Silas Malafaia. Eu discordo, trago até uma entrevista que o deputado federal Otônio de Paula, que é desse campo, né, dos evangélicos, fez, falando não é sobre religião, os diálogos são sobre política, tem interesse público. Houve também críticas sob o argumento de que esses diálogos são particulares, privados, de interesse de pai e filho, de família. Eu também discordo disso, compreendo, porque se trata de um diálogo de pai e filho, né? Ele, em tese, embutiria um caráter pessoal. Mas o que está em discussão, né, são sanções ao Brasil, né? E o interesse de intervir no Exatamente. curso de um processo em andamento. Então, não me parece que sejam assuntos, diálogos de interesse particular, como inclusive declarou o governador de São Paulo também, Tarcísio de Freitas. Então, assim, é um relatório que, além de trazer conteúdo jurídico, judicial, investigatório relevante para o andamento, né, de uma investigação em curso, de uma provável denúncia, ele também traz consequências, trouxe ou reforçou consequências políticas, né, impacto político que o bolsonarismo, que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo já vinham sentindo desde que os Estados Unidos iniciaram, né, essa onda, essa avalanche de sanções contra o Brasil. E eu acho importante lembrar, a gente teve o tarifaço, ainda que com exceções, mas que está em vigor, né? 50%, 40 mais 10 de tarifas adicionais ao Brasil, com exigências de cunho político e não econômico-comercial. A gente tem uma interdição praticamente total de negociações comerciais, a despeito de esforços que o governo brasileiro venha fazendo via o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira. Independente, a despeito disso tudo, as vias de negociação estão obstruídas. Em razão disso, os Estados Unidos abriram uma investigação por concorrência desleal, práticas desleais, né, de comércio exterior em 6 frentes, né? E na semana passada o Ministério de Relações Exteriores encaminhou uma defesa prévia, assim como várias entidades de representação, de representantes de setores de atividades econômicas no Brasil, CNI, CNA, né, Confederação Nacional da Indústria, da Agricultura, a própria Embraer encaminhou também essa defesa. No dia 3 de setembro vai ter uma audiência em que as partes vão poder se apresentar, principalmente empresas, representações comerciais, empresas brasileiras e também americanas, importadores americanos, mas é uma investigação comercial ampla e que muita gente vê como de motivação política, por óbvio, né? O Trump já declarou isso, tem repetido. Sanções que foram aplicadas, né? Suspensão dos vistos de ministros do Supremo, entre eles Alexandre de Moraes, à exceção de Luiz Fux, André Mendonça e o ministro Nunes Marques, que são, né, digamos assim, Nunes Marques e André Mendonça indicados por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, e Fux, que tem sido identificado como um ministro mais resistente, mínimo, né, para dizer assim, às punições.
tem sido mais crítico, né, à atuação do Supremo Tribunal Federal. Houve também punição, suspensão de visto de 2 servidores, né, que estavam no Ministério da Saúde à época da criação do programa Mais Médicos. A mulher e a filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também tiveram visto suspenso, e teve a aplicação da Lei Magnitsky, aquela de falência, de morte financeira, contra o ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, houve inclusive a notícia de que o Banco do Brasil cancelou os cartões de bandeira americanas de Alexandre de Moraes e ofereceu um de bandeira Elo, que é nacional. Então, justamente como parte aí já do cumprimento das medidas, né, de boicote, sanção pela Lei Magnitsky, que a gente também já falou sobre isso em angus anteriores, mas há inclusive uma apreensão grande no sistema financeiro. Na semana passada houve todo um tensionamento, inclusive com queda de ações dos bancos, por conta de uma decisão do ministro Flávio Dino, que diz o óbvio, né, que decisões de tribunais de justiça de outros países só valem no Brasil se homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça brasileira. Mas aí se abriu uma interrogação sobre não só a amplitude da Lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes, isso não está ainda esclarecido pelo Tesouro Americano, mas se os bancos brasileiros, ao seguirem a determinação, a interpretação de Flávio Dino, poderiam ser eles também sancionados pelos Estados Unidos, o que inviabilizaria, obviamente, operações de grandes bancos brasileiros que têm relações, alguns até subsidiárias, até donos de bancos nos Estados Unidos. Isso está em suspenso, teve um ambiente muito grande de especulação na semana passada, depois o mercado deu uma acalmada, mas ainda pairam dúvidas. O próprio Alexandre de Moraes deu entrevista ao Wall Street Journal, não, a agência Reuters, deu uma entrevista grande ao Washington Post sobre tudo isso que está acontecendo, né, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e deu uma entrevista para a agência Reuters dizendo que os bancos brasileiros poderão ser punidos se seguirem, né, decisões da justiça estrangeira também dentro do Brasil. Então, isso provocou um certo burburinho. Mas acabei de enumerar o rol, né, de sanções que o governo dos Estados Unidos, o governo Trump, tem aplicado ao Brasil em nome da anistia a Bolsonaro. E esse relatório um pouco amarra isso. Então, esse é um eixo. O ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações da defesa de Bolsonaro, a gente vai falar disso no próximo bloco. A PGR vai ter que se pronunciar, a gente vai falar disso no próximo bloco, e pode vir mais investigação sobre a questão específica das movimentações financeiras. A outra coisa que eu queria falar, eu disse que eu ia dividir em 2 eixos. Um eixo, então, é essa investigação sobre coação no curso do processo. O outro eixo são evidências, indícios, informações que a Polícia Federal encontrou nessa investigação sobre coação no curso do processo e que se relacionam com a ação penal do golpe, né, da trama golpista. E aí são 3, né? Isabela já mencionou uma espécie de minuta, né, o documento de 33 páginas, que não tem data, que não tem assinatura, mas que foi elaborado na direção de Jair Bolsonaro solicitar asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, sob a alegação de que ele sofre perseguição política no Brasil e que poderia ser preso. O contato entre Braga Neto, general Braga Neto, que também é réu no núcleo crucial do golpe, que também vai ser julgado a partir de 2 de setembro, com Jair Bolsonaro, quando já havia restrições, determinação de que os investigados nessa trama golpista não se comunicassem, a partir da operação da Polícia Federal de 8 de fevereiro de 2024, e
na chamada Operação Punhal Verde e Amarelo, que pretendia sequestrar e matar Alexandre de Moraes e o então presidente eleito Lula e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ele recentemente, nas instruções já no interrogatório, né, dos réus nessa ação penal, ele disse que aquele punhal verde e amarelo aquele plano foram pensamentos digitalizados. Gente, Para a gente lembrar disso. Só para a gente lembrar. Ai. Muita gente ficou na dúvida em relação ao fato de esses elementos que foram apresentados, né, e relatados pela Polícia Federal no novo inquérito, eles, de alguma forma, alcançarem a ação penal que vai a julgamento a partir de 2 de setembro. Os especialistas com quem eu conversei não acreditam que isso vá acontecer. Por quê? Porque implicaria no PGR, né, em Paulo Gonet, adicionar essas novas evidências, né, ao processo, à denúncia, cobrar a resposta das defesas dos réus, o que, obviamente, implicaria num adiamento do julgamento. Como, no entendimento de várias dessas fontes do mundo jurídico, não houve alteração no curso do processo, na investigação, nas conclusões, a tendência é de que essas novas informações sejam desconsideradas, em que pese o fato de que elas se tornarem públicas, em alguma medida, consolida impressões que já existiam e que estão no conjunto de provas. Enfim, Bolsonaro e Braga Neto, se eles se comunicaram com a determinação de não fazerem, ela se relacionava com a desconfiança de uma defesa combinada. A apresentação da defesa, né, do general Mário Fernandes a Bolsonaro confirmaria a tese, a suspeita, a acusação de que Bolsonaro é, sim, o líder da organização criminosa, como ele é acusado pela PGR. E o plano de fuga. Um plano de fuga que reforça, né, ou confirma a necessidade das medidas cautelares. Primeiro foram uso de tornozeleira, proibição de se aproximar, de se encontrar com embaixadores, com diplomacia internacional e de se aproximar a menos de 200 metros de distância de embaixadas, de representações estrangeiras no Brasil e depois e posteriormente da prisão domiciliar, né, com o uso de tornozeleira. Mas ninguém acredita que isso vá mover algum tipo de alteração, de acréscimo no processo que já está com o julgamento marcado. Esse documento, com o pedido de asilo, né, elaborado para o presidente da Argentina, Javier Milei, ele tem uma data de 10 de fevereiro de 2024 e a última alteração em 12 de fevereiro de 2024, né, segundo a Polícia Federal, e casa não só com os dias que sucederam aquela operação do dia 8 de fevereiro de 2024 da Polícia Federal, Isabela já falou dela, o contato do Braga Neto com Jair Bolsonaro é do dia 9, 24 horas depois dessa operação. Ele manda uma mensagem de um celular pré-pago, avisando que estava em contato. Ele e Jair Bolsonaro estavam proibidos de se falar, né, na ocasião. E esse período aí, 12 a 14 de fevereiro de 2024, são aqueles dias de carnaval, do carnaval de 2024, em que Bolsonaro pernoitou na Embaixada da Hungria, né, do líder também de extrema-direita, Orbán, aliado, né, do campo bolsonarista, trumpista e de Javier Milei na Argentina. Então, consolida bastante essa ideia de que ele cogitou fugir, né, do Brasil, talvez pelo temor de ser preso, de ter a prisão decretada em decorrência daquela operação da Polícia Federal. Só queria chamar a atenção para o momento
E aí, obviamente, a gente ainda vai falar mais detidamente sobre a defesa do Bolsonaro. O que eles dizem é que é um episódio antigo, né, isolado, localizado no tempo, quando não tinha nem ainda a denúncia da PGR, o acolhimento pelo Supremo, as instruções, né, de ação penal e o julgamento. Então, seria irrelevante. Mas é importante do ponto de vista da movimentação e da elaboração de vários documentos, né? Entre eles esse de pedido do Milei. O Ariel Palácio diz o seguinte, que o governo argentino diz que não recebeu, né? Essa solicitação não foi enviada, e que aquele momento político era muito delicado. Era um momento em que Milei tinha acabado de assumir e estava sob muita resistência, enfrentando muita resistência, né, no Congresso argentino, e, portanto, ele nem acha que aquilo prosperaria se tivesse efetivamente sido implementado. A gente sabe que vários dos golpistas, né, condenados lá pelo 8 de setembro, denunciados, condenados pelo 8 de setembro, fugiram para a Argentina. Tem alguns presos que são alvos de pedido de extradição, né, pelo judiciário brasileiro, e isso ainda não foi apreciado por completo pela justiça argentina. Eu quero falar duas coisas para a gente fechar esse bloco. A primeira é recapitular rapidamente o que foi essa Operação Tempus Veritas, lá de 8 de fevereiro de 2024, né, que a gente citou, que é dessa data, dessa mensagem no dia seguinte, depois do celular do Braga Neto ter sido apreendido, e também dessa minuta, né, do pedido de asilo político da Argentina. Só para refrescar um pouco a memória, teve como alvo essa operação Bolsonaro, ex-assessores e ex-ministros, além de militares suspeitos de tentar, né, esse golpe de Estado. 3 crimes investigados nessa operação: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Foram 33 mandados de busca e apreensão expedidos, 4 de prisão preventiva. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido nessa operação. Foi aí que ele ficou impedido também de falar com investigados. Na sede do PL foi onde foi encontrada, na sala de Bolsonaro, documento que defende e anuncia a decretação do estado de sítio e da garantia da lei e da ordem no país. Então, foi nessa operação que acharam, né, a tal da minuta do golpe. Os alvos da ordem de prisão foram Felipe Martins, ex-assessor especial do Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército, Rafael Martins, major do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, e os alvos da operação também foram, principalmente, né, Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Braga Neto, candidato a vice, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa. Então, esses foram os alvos da operação, os alvos de mandado de prisão, e foi daí que veio a história da minuta do golpe. Então, essa, talvez a gente não se lembre, né, pelo nome, mas foi uma das maiores, né, importantíssimas operações que descortinou boa parte aí a parte mais importante, talvez, né, desse plano golpista. E aí, para a gente fechar esse bloco, que Flávia Ol citou as sanções, né, a ministros do STF, saiu pesquisa da Quest nessa segunda-feira, em que foi perguntado para o grupo da pesquisa 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 13 e 17 de agosto. Foi perguntado: a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes é justa ou injusta? 49% classificaram como injusta, 39% como justa, 12% não sabe, não quis responder. Então, há uma avaliação de que a maior parte da população acha a aplicação dessa lei em cima de Alexandre de Moraes injusta. E aí, claro, né, que entre os que consideram injusta tem quem se define principalmente como de esquerda, mas que não é lulista, gente que votou no segundo turno no Lula, moradores do Nordeste, isso é a maioria, né? Quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos, católicos, pessoas a partir de 35 anos e mulheres. Já os que defendem
como justa, né, defendem essa punição, estão eleitores do Bolsonaro no segundo turno da última eleição, tanto bolsonaristas quanto quem é de direita, mas não é bolsonarista, e também maioria evangélicos. E aí outras duas perguntas da Quest também eu acho que vale a gente trazer. Perguntaram também se a prisão domiciliar de Bolsonaro é justa ou injusta. 55% classifica como justa, 39% classifica como injusta, 6% não sabe, não respondeu. Outra que eu acho que vale a gente colocar, foi perguntado por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? Chamada de vídeo durante aqueles atos bolsonaristas no dia 3 de agosto, né, que foram um dos principais argumentos para Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro, né, que a gente comentou longamente aqui. 57%, portanto, né, a maior parte dos entrevistados responderam que Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes e fez isso de propósito, a participação na chamada de vídeo. 30% disse que Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou. 13% não sabe e não respondeu. E aí, para fechar, a pergunta: você já sabia que Bolsonaro está sendo julgado? Julgado nesse julgamento. Julgamento este, né, que marcado para começar agora, 2 de setembro. 86% dos entrevistados disse que já sabia, 14% disse que ficou sabendo agora, ali no momento da entrevista. Isso interessante porque eles fizeram essa mesma pergunta em março desse ano e 73% tinha dito que já sabia. Então subiu de 73% para 86% o número de pessoas que já sabia, né, que Bolsonaro está sendo julgado. Então, isso tá, de fato, a gente vê, né, que está tomando uma proporção cada vez maior. Então, essas perguntas da Quest que eu queria trazer aqui também, que dá um entendimento de que, pelo menos, né, compreendendo essa pesquisa da Quest, entende-se que a maior parte da população acha injusta a aplicação da lei em Alexandre de Moraes e considera justa a prisão de Bolsonaro, mas a gente também vê que aqueles 39%, entre 30% e 40%, né, que são aquele que a gente entende ali como núcleo duro, ou bolsonarista, ou essa direita, extrema-direita, esse núcleo que, no fim das contas, acaba apoiando, votando Bolsonaro, continua ali, né, achando essa prisão injusta, achando justa a aplicação da lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Então, é aquele percentual que a gente vê que não se mexe, né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente fechar esse bloco. Podemos passar para o próximo, Flávio? Podemos avançar, mas é isso, quer dizer, na opinião pública, a repercussão para o bolsonarismo é a pior possível, né, dessas sanções. Aliás, é exemplo do que tem acontecido em outros países também, né, do ponto de vista do processo político, porque isso, inclusive, na última pesquisa de aprovação e desaprovação do Lula, na Quest, também apareceu, quer dizer, o Lula, a desaprovação caindo e a aprovação aumentando, tanto por conta dessa defesa da soberania nacional que o governo assumiu depois, a partir dessas sanções do Donald Trump, mas também em razão da queda no preço dos alimentos. Aliás, quem é Anguler está careca de saber, né? Faz tempo que eu escrevo e falo sobre isso, dessa correlação entre o preço dos alimentos e a popularidade presidencial. Nas pesquisas de intenção de voto, que também a Quest divulgou na semana passada, a repercussão negativa do tarifaço, dessa ação de Donald Trump, dessa atuação de Eduardo Bolsonaro, também está evidente, né? Lula ganha, aumenta a sua intenção de votos em relação a pesquisas anteriores, e ele que viveu péssimos momentos, né, ao longo de todo esse ano. A distância entre Lula e os candidatos da direita, ela aumenta. E aí estou falando de Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas que é incluído, né, em pesquisas, de Eduardo Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, até Eduardo Leite, né, e Ratinho Júnior também incluído nesse pacote, que são as candidaturas
relacionadas ao campo de oposição a Lula, com maior ou menor ênfase em relação à responsabilização de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, ou de bolsonarismo, pelas sanções que os Estados Unidos impuseram ao Brasil. Podemos passar. É isso. Então vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar da defesa de Bolsonaro e essa resposta da PGR. Bom, vamos relembrar que na semana passada, né, a partir ali daquela quarta-feira à noite, em que saiu, né, essa notícia, essa divulgação, né, do indiciamento pela Polícia Federal e todas essas informações, o Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que os advogados de Bolsonaro esclarecessem, né, todas essas informações que foram divulgadas. E, a partir disso, nessa manhã de segunda-feira, o STF encaminhou as respostas, né, da defesa do ex-presidente para a PGR, e a PGR terá as mesmas 48 horas para dar um parecer sobre essas explicações do Bolsonaro em relação a esse descumprimento de medidas cautelares. Fala, Flávia, o que a defesa disse? Qual foi a explicação para isso tudo que a gente leu e ouviu? O que chamou bastante atenção, né, na defesa de Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes tinha dado 48 horas, né, para a manifestação, e eles entregaram lá perto de quase entre 7 e 8 da noite da sexta-feira, né, o último dia do prazo. É uma agressividade, né, um posicionamento muito duro, seja principalmente em relação à Polícia Federal, e a ideia de desqualificar aquele conjunto de medidas que eu mencionei no bloco anterior, que se relacionam com a ação penal do golpe, que vai a julgamento dia 2, desse inquérito, né? O que reforça a ideia de que isso realmente não será utilizado, essas outras evidências não serão utilizadas pela PGR no julgamento da ação penal. Eles dizem, por exemplo, que se houve uma tentativa de contato, foi do Braga Neto em relação ao Bolsonaro, e não há no relatório, e não há mesmo evidência de que Bolsonaro tenha respondido ou entrado em contato com Braga Neto, refuta a ideia de subordinação da defesa do general Mário Fernandes a Jair Bolsonaro, e a convicção de algum tipo de subordinação poderia fazer Bolsonaro ser condenado, né, por chefe de organização criminosa. Aliás, ele é acusado disso, e nas instruções finais, na peça da defesa, lá no inquérito do golpe, os advogados de Bolsonaro pedem, obviamente, absolvição. Eu acho que eu já falei sobre isso, decretação de cerceamento do direito de defesa e a nulidade da delação premiada de Mauro Cid. Mas, caso não venha a absolvição, caso esses pedidos não sejam acolhidos, eles solicitam alguns atenuantes aos crimes pelos quais Bolsonaro é acusado. E, entre eles, está a liderança de organização criminosa e o uso de arma de fogo. Isso reduziria, né, uma possível condenação por organização criminosa. Ser líder é agravante, né? E aí tem um pouco a ideia de que a demonstração de que o advogado do general Mário Fernandes apresentou a Jair Bolsonaro anteriormente, né, previamente à defesa dele, e embargos que foram apresentados ao Supremo, significariam que Bolsonaro era, sim, o chefe da organização criminosa. E a defesa de Bolsonaro também é muito firme em acusar a Polícia Federal de lawfare, que é uma prática, e eu achei curioso como eles dedicam assim, um trecho enorme a essa acusação, que é definida como a perseguição política através de processos jurídicos. Acho que dá para explicar desse jeito, e do qual Cristiano Zanin, ministro do Supremo, né, indicado por Lula, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, portanto, a turma encarregada do julgamento de Bolsonaro e dos demais golpistas,
é uma referência. Toda a defesa de Lula, né, por Zanin, quando advogado, né, do então ex-presidente, né, no caso da Lava Jato, ah, contra Sérgio Moro, hoje senador, ela se ancora nessa ideia de uma perseguição judicial empreendida contra Lula por interesse político, né, por motivo político. Zanin é, inclusive, autor de livros sobre o assunto. É um estudioso, talvez o mais importante estudioso do tema. E a defesa de Bolsonaro ataca e acusa muito duramente a Polícia Federal de fazer isso, né, de trazer, inclusive, temas que nada se relacionam, por exemplo, com a investigação de coação no curso do processo, de expor, né, movimentação financeira de Jair Bolsonaro, tudo com o objetivo político, né, de desqualificar Jair Bolsonaro através do aparato jurídico-policial. Eu achei bem interessante isso. Obviamente, eles desqualificam as evidências que se relacionam com a ação penal do golpe, eu já mencionei, a defesa do general Mário Fernandes, o contato, né, o suposto contato com o general Braga Neto, ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente, né, de Bolsonaro na chapa da reeleição, e o próprio pedido de asilo, que está localizado no tempo, há 2 anos atrás, né? Esses são pontos. Agora, também refutam, obviamente, a ideia de uma conspiração, né? Eles argumentam muito na direção da liberdade de expressão, que é o argumento que não há crime, que há um exercício de liberdade de expressão e que não houve violação das cautelares a partir da troca de mensagens e tudo mais, dessas evidências. Aliás, outra coisa que é importante sinalizar é que, na busca e apreensão na casa de Bolsonaro, foi encontrada uma cópia, né, do processo, né, da ação, da petição da Rumble, né, da plataforma Rumble, contra Alexandre de Moraes, e houve aquela troca de mensagens, enfim, de pedido de orientações ao advogado Martin De Luca, da Trump Media e da Rumble. O advogado também se pronunciou publicamente, dizendo que ele não tinha nenhum impedimento de trocar mensagem, que isso não é crime, dialogar com Jair Bolsonaro, com quem quer que seja, e, obviamente, a defesa tenta desqualificar as evidências relacionadas tanto à coação, curso do processo e abolição do Estado Democrático, quanto os novos indícios, né, as novas informações relacionadas à ação em curso. Eu achei interessante essa peça. Agora, o que vai acontecer é a Procuradoria-Geral da República, tem 48 horas, então, nesta segunda-feira, quando a gente está gravando, foi quando o Supremo Tribunal Federal encaminhou para a PGR os argumentos, né, da defesa de Jair Bolsonaro, e o PGR tem 48 horas também para se manifestar, então deve ser na quarta-feira. Vocês, angulers, também conhecem como amanhã, já que o nosso programa entra no ar na terça-feira. Então, a ver como Paulo Gonet vai se pronunciar, mas, já disse anteriormente e repito, a expectativa é de que não haja um pedido de transformação de prisão preventiva ou algo no gênero, porque está muito em cima já do julgamento. Bolsonaro já está em prisão domiciliar, é um homem que tem uma condição de saúde que se sabe, né, frágil. Então, ninguém acha que o PGR e tampouco Alexandre de Moraes vão estressar mais, escalar essa relação num momento tão próximo do julgamento. Então, é isso. A outra coisa é a possibilidade, aí já mencionei também, de que esse relatório da Polícia Federal, a despeito da defesa de Jair Bolsonaro, ele realmente derive numa denúncia, e aí o Tribunal Federal vai decidir se leva adiante ou não, né, nos moldes do que a gente já viu em outras situações, e uma possibilidade de uma nova investigação
ser recomendada ou encomendada à Polícia Federal em razão das movimentações financeiras. Nos chamados apensos, que são mais de 300 páginas, que estão anexas ao relatório dessa investigação sobre coação no curso do processo, tem um imenso material sobre dinheiro recebido e movimentado por Jair Bolsonaro, e aparecem vários nomes, né? A Polícia Federal tem atribuição para fazer isso no curso de uma investigação, solicitou ao COAF, né, que é aquele órgão que acompanha, né, monitora, em alguma medida, operações financeiras consideradas atípicas e notifica autoridades em relação a isso, por conta de indício de suspeita de cometimento de crime, de lavagem de dinheiro, de sonegação, evasão, enfim. A Polícia Federal solicitou ao COAF os relatórios de informações financeiras de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. O COAF, quando devolveu, entregou 50, digamos assim, movimentações, apontou 50 movimentações atípicas. Não vou falar suspeita, porque suspeita já é atípica. 4 de Jair Bolsonaro, incluindo os 2 milhões que ele transferiu para Eduardo Bolsonaro, que ajuda a financiá-lo nos Estados Unidos. 4 de Eduardo Bolsonaro, me parece que incluindo a de compra de dólares. Tinha também transferência de recursos de Jair Bolsonaro para Michele Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro para a mulher dele, Heloísa. E, além disso, mais 42 outras operações que se relacionam com esses 2 pedidos e que envolvem outras pessoas. Michele Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro, Carlos Bolsonaro recebeu dinheiro do pai, escritórios de advocacia que se relacionam, dá para deduzir, né, com a defesa de Bolsonaro na ação penal, né, nessa série, né, de problemas judiciais em que ele está envolvido. Mas aí tem escritório de arquitetura, tem uma empresa que Michele Bolsonaro abriu, né, e que transferiu recursos para ela também. Então, uma expectativa é se essa movimentação atípica, essas operações que a Polícia Federal recebeu do COAF, né, na forma do relatório de informações financeiras, elas vão se transformar num novo eixo de investigação sobre origem ilícita, né, dos recursos ou transferências igualmente ilícitas. Essa é uma decisão que caberá ao PGR. Muita gente diz que espera o pedido de uma investigação específica sobre esse tema. Lembrando que, segundo a Polícia Federal, no intervalo de praticamente 11 ou 12 meses, Bolsonaro recebeu 30 milhões de reais, 19 milhões de reais em PIX, e movimentou outros 30, entre PIX, entre transferências, entre aplicações financeiras, etc. É uma quantidade imensa, né, de dinheiro. Mas, por hora, esse apontamento, tornado público e muito criticado pela defesa de Bolsonaro, por óbvio, né, em relação à publicidade, né, dessa movimentação tão robusta, né, de recursos por parte do ex-presidente e de alguns nomes do seu campo. Eu acho que é isso, não sei se faltou alguma coisa. Gente, e diz de quem que ele recebeu esses 19 milhões ao longo desses meses? Tem muita coisa picada, porque foram 2 campanhas, né, de arrecadação de recursos por Bolsonaro para ajudar na defesa, vocês vão lembrar disso. Já tinha até vindo a público uma entrada de 17 milhões de reais em PIX, muitos valores picados. O relatório da Polícia Federal fala em mais de 1.200.000 doadores. Então, alguns têm valores muito baixos, outros maiores, mas se isso vai ser investigado, inclusive na direção de identificar a origem, né, dos recursos, origem e destino dos recursos, fica a cargo da PGR. Entendi. Então, gente, eu acho que esse é o nosso maior pop-up aí do assunto, né? A gente continuar acompanhando, ver se isso vai se desdobrar numa nova investigação.
e também aguardar a decisão, a resposta da PGR em relação a esse inquérito, né, que foi levantado pela Polícia Federal, e também essa resposta às alegações da defesa, né, dos advogados de Bolsonaro, que vão acontecer nessa quarta-feira. Então, é isso, vamos acompanhar, vamos jogar esse pop-up para frente, mas não tão para frente, porque vocês já sabem que na semana que vem, já começa. Vou até abrir meu calendário, gente, que eu me perdi aqui. Na semana que vem, na terça-feira que vem, já começa o julgamento. Então, o nosso Angu vai ser gravado na próxima segunda, né? E aí, na terça-feira, dia 2, vai estar começando esse julgamento. A gente vai ter gravado aí sobre o que esperar, sobre o que tem sido dito, né? E aí vamos atualizando à medida aí que o julgamento vai acontecendo, e as terças e quintas, né, de julgamento, e depois aquela última sexta, dia 12, vão acontecendo. Bom, vamos então para o nosso último bloco? Vamos. Bom, deixa eu só atualizar aqui antes da gente seguir. O nosso tema da semana passada, a gente fez um bloco grande na semana passada sobre a adultização, né, de crianças e adolescentes, partindo daquele vídeo do Felca, passando pelo Ítalo Santos, pela prisão do Ítalo Santos, e a gente deixou em pop-up a história de se a Câmara dos Deputados ia botar em votação aquele projeto de lei, né, de combate à adultização de crianças nas redes sociais. O texto tinha sido apresentado em 2022 e estava parado, mas já tinha sido dito, né, que ia entrar em regime de urgência para ser votado o máximo de rapidez possível a partir dessa série de denúncias e o quanto essa pauta viralizou, né, pelo Brasil, nas redes sociais, nos telejornais, enfim. Foi aprovado na quarta-feira da semana passada, então foi realmente bem rápido, né, que isso voltou para a pauta. O projeto estabelece uma série de obrigações dos provedores das redes sociais para impedir que as crianças e adolescentes façam uso dessa plataforma. A gente falou mais detalhadamente assim, de quais obrigações, né, que esse projeto estabelece, mas acho que o principal deles é garantir essa vinculação da rede social de crianças e adolescentes a um responsável, removendo, bloqueando o conteúdo considerado abusivo para esse público. E eu disse aqui que, na minha opinião, isso não faz nem cosquinha, né, porque a grande pauta dos vídeos do Felca é como os próprios responsáveis, pais, mães de crianças e adolescentes, são os verdadeiros adultos, né, em muitos casos, que fazem essa adultização, que promovem esse abuso, essa divulgação de imagem de conteúdo sexual das próprias crianças e adolescentes, né? Então, só a vinculação das redes sociais a um responsável não é suficiente, se é esse responsável que está fomentando e lucrando, né, com essa sexualização dessas crianças, desses adolescentes. Acho um passo, mas eu acho um passo insuficiente, mas, enfim, o projeto de lei foi aprovado e agora vai para uma nova análise do Senado. Então, vamos... Era só para atualizar. Vamos acompanhar, esse né? ponto. Volta para o Senado, porque teve mudança, né, no texto, então volta para o Senado. Eu só queria chamar a atenção para o fato de o governo... Na semana passada, eu acho que a gente falou disso, né? O governo também aderiu, abraçou o projeto, né, de tratamento, né, de crianças e adolescentes, né, em ambientes digitais, pelas plataformas digitais. Esse projeto é uma fração do que efetivamente é necessário do ponto de vista da atuação, responsabilização, regulação de redes sociais, mas foi o consenso que se construiu até agora. Também não sejamos ingênuos. A repercussão do vídeo, né, da denúncia do Felca, do influenciador Felca, ela também ecoou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que historicamente é resistente a avançar com projetos de regulação relacionados às redes sociais, às plataformas digitais, ao ambiente digital, mas também encontrou um presidente da Câmara, Hugo Mota,
muito enfraquecido, acuado, em razão da pressão dos bolsonaristas, né, da oposição ao governo Lula, no que diz respeito à questão da tramitação e aprovação do projeto de anistia, aí já no caso do Senado, do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, de algumas tramitações de projetos de autoproteção, né, dos parlamentares. O Hugo Mota tinha sido alvo, né, de um motim que envolveu a ocupação, inclusive, da própria cadeira dele de presidente da Câmara. Ele saiu muito enfraquecido, com especialistas, analistas políticos, apontando ele como um presidente da Câmara pato manco, mas sem nenhuma força, e ele está tentando, a partir de agendas legislativas de interesse do Brasil, e não mais somente do próprio mundo político, recuperar a sua liderança, recuperar a sua força, reconstruir o protagonismo. É nesse contexto também que houve a votação do PL, do chamado PL da adultização. E mais do que isso, também na semana passada, o Hugo Mota conseguiu aprovar a votação em regime de urgência, que pode acontecer por agora, do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduz, né, a incidência de imposto de renda de quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, além de aumentar a contribuição, né, o pagamento, a taxação dos que ganham mais de 600 mil ano, como medida de compensação. Esse é um projeto do governo, promessa de campanha do Lula, de altíssimo interesse, né, pelo governo, por Haddad, né, pela equipe econômica, para aprovação. O relator foi o Arthur Lira, ele, inclusive, é que aumenta de 7.000 para 7.350 o faixa, né, de renda com o IR diminuído. E, obviamente, é um projeto de altíssima aprovação popular. Aliás, eu venho falando isso bastante tempo aqui no Angu. Foi em novembro, acho que do ano passado, que o Haddad anunciou, né, que o governo apresentaria essa proposta. Ela foi muito mal recebida pelo mercado, à época, vocês vão lembrar, né, mas ela sempre foi de altíssima aprovação pela população, seja eleitores de Lula, seja por eleitores de Bolsonaro no segundo turno de 2022. Então, tanto petistas, lulistas, quanto bolsonaristas aprovam, né, a ideia da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. O Hugo Mota faz também esse aceno na direção de avançar com projetos de interesse popular, de interesse da sociedade, para recuperar a sua liderança. A gente não pode deixar de mencionar isso. Outra coisa, o governo sofreu uma derrota grande na CPMI do INSS. A intenção era que presidente e relator fossem nomes, no mínimo assim, do centrão, mas de um diálogo mais próximo, né, do governo, e houve uma derrota, e tanto o relator quanto o presidente são nomes da oposição. Pode ser ruim, porque a gente não sabe no que dá CPI, né? Mas tem análises que eu acho razoáveis de pensar que esse processo ele nasce um tanto esvaziado, né, da CPI, porque o governo já começou a pagar, né, a restituir, embora o inquérito da Polícia Federal sobre a fraude ainda não tenha sido concluído e a responsabilização não esteja clara, né? Eu acho que são esses os fatos políticos. O governo promete levar adiante na questão da regulação das redes seus 2 projetos, mas a prioridade foi realmente aprovar na semana passada o da adultização, para as coisas não... para aproveitar aquela janela de oportunidade. A gente ainda vai ver um debate em relação a isso, vai haver debate também em relação à segurança pública, que tem a tal da PEC, que também está parada, assunto que igualmente interessa ao país. Bom, vamos passar aqui rapidamente da notícia da madrugada, né, de domingo para segunda, mas
já dessa segunda-feira, da morte, um ataque de Israel a um hospital em Gaza, que deixou 20 mortos, incluindo 5 jornalistas, um repórter da Reuters. Eu vou tentar ler os nomes, gente, mas eu não sei como é que pronuncia. Hussam Al-Marsi, repórter da Reuters. Mariam Daga, videojornalista e colaboradora da Associated Press. Mohammad Salama, fotógrafo da TV Al Jazeera. Muaz Abu Taha, que prestava serviço à TV americana NBC, e Ahmed Abu Aziz, que trabalhava para veículos árabes, foram mortos num ataque que estava sendo, inclusive, transmitido, né, uma imagem de vídeo do hospital no momento que o míssil atinge. Essa imagem, nessa segunda-feira, já está em todos os portais. Outras 15 pessoas também morreram, né, nesse ataque a um hospital. Gente, é o fim, assim, realmente das coisas as maiores barbáries, uma das coisas mais horrorosas que a gente já teve o desprazer de presenciar no mundo é o genocídio que está sendo cometido em Gaza. Não tem outra palavra, lamento, não tem outra palavra. Não foram os primeiros jornalistas assassinados. O Sindicato de Jornalistas Palestinos já confirmou, né, que mais de 240 jornalistas palestinos já foram mortos em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro, né, de 2023. Óbvio que a Associação de Jornalistas Internacionais, todos os jornalistas, né, se compadecem, condenam esse ataque, que Netanyahu chamou de um acidente trágico, porque disse que Israel não mira civis, o que é um escárnio, né, porque mais de 63 mil mortos, de acordo com os dados do Ministério de Saúde do território palestino. Saiu uma matéria no final de semana, na semana passada, que uma base de dados consultadas por vários jornais, né, foi uma matéria do Guardian, disse que uma base de dados da inteligência militar de Israel, tá? Eu acho que vale dizer isso, aponta que 83% dos mortos em Gaza não pertencem a grupos como Hamas e são civis. Então, 83% dos assassinados na faixa de Gaza são civis, dados de base de inteligência militar de Israel. Foi um levantamento feito por vários veículos de imprensa do Reino Unido. Segundo os números, dos 53 mil mortos em Gaza até maio desse ano, menos de 9 mil, 8.900 aparentemente eram de fato combatentes. Então, assim, não tem outra palavra, né? Além de violação, barbárie, genocídio, assassinato que esse governo de Israel, que Netanyahu está cometendo contra a população palestina. Não tem mais o que dizer, não tem outras palavras, mas eu acho que a gente, como um veículo jornalístico, né, que somos, é sempre absurdo, angustiante, né, ver a morte de jornalistas, porque dentro das convenções, né, de guerra é dito, né, que não se pode atacar jornalistas, não se pode assassinar jornalistas, veículos de imprensa, atacar hospitais, atacar escolas. Então, tem uma convenção de guerra, de boas práticas, né, de guerra que é o fim, né, a gente fala disso, né, de boas práticas de guerra. Mas, enfim, dos tratados de guerra que protege os civis, protege hospitais, protege escolas, protege jornalistas. Tanto que tem a sinalização, né? Todos os jornalistas em região de conflito, de guerra, andam com colete, né? Com identificação de imprensa. Médicos também andam identificados, inclusive com capacete, muitos da Cruz Vermelha, né? Essas organizações sinalizam seus profissionais para evitar que sejam alvos, os carros são sinalizados, os hospitais são sinalizados para que não virem alvos, mas a violação, todas as práticas, eu ia dizer civilizadas de guerra, mas não há nenhuma civilidade, né, na guerra, mas assim, é uma violação completa de todos os tratados, de todos os combinados de guerra proposto por esse governo. E realmente, assim, é inacreditável que isso esteja durando tanto tempo, que as pessoas estejam ainda morrendo de fome, que crianças, mulheres, civis estejam deixados para morrer de fome, famintos, né?
assassinados quando vão buscar ajuda humanitária em linha de tiro, alvos de mísseis, de bombardeios em hospitais, sistematicamente, crianças órfãos, crianças que foram deixadas com sequelas gravíssimas, né? Perderam membros, não têm como ser cuidadas direito. Também a gente tem visto, outro dia até saiu uma reportagem dos Estados Unidos negando visto. Foi na semana passada, foi no final da semana passada, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu, sábado agora, a emissão de visto para crianças da faixa de Gaza que necessitam de tratamento médico urgente em território americano. Essa decisão aconteceu depois de uma campanha online de uma influenciadora de extrema-direita, muito próxima do Trump, muito conhecida pela islamofobia. E aí foi comunicado no X que todos os vistos de visitantes para indivíduos de Gaza estão sendo suspensos enquanto eles conduzem uma revisão completa de procedimentos usados para emitir esse pequeno número de vistos médico-humanitários aí que os Estados Unidos emite. Então, é a interrupção de um programa humanitário que tem décadas, que permitia crianças palestinas feridas na guerra que recebessem tratamento nos hospitais dos Estados Unidos, sobretudo, claro, né, em casos graves como amputação, traumas severos, enfim. Os Estados Unidos que tem, de certa forma, né, uma rede médica de recuperação de feridos de guerra, de veteranos de guerra imensa, né? A gente sabe o quanto isso é uma questão nos Estados Unidos, que recebe, né, muitos combatentes e veteranos de guerra com amputações sérias, com traumas severos, com estresse pós-traumático, como isso é uma questão de saúde, né, americana, e recebia, né, emitia alguns vistos médicos humanitários para receber e reabilitar especialmente crianças, e até isso foi suspenso. Então, gente, estamos vivenciando, vivendo, assistindo a olhos nus um genocídio em curso. E o mundo não faz rigorosamente nada. É isso que eu tinha para dizer. Não sei se você quer comentar, Flávia, ou quer passar para a pesquisa da Fiocruz. É isso. Gaza, a situação só se agrava, né? A gente caminha para 2 anos. Fome, né? Atestada pela Organização das Nações Unidas. Essa violência contra jornalistas, que alcança, né, um número maior do que a soma das grandes guerras mundiais. Então, o que significa uma cobertura também prejudicada, né? As entidades, né, relacionadas a direitos, né, de jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras, o próprio Comitê para a Proteção dos Jornalistas tem denunciado, né, esse ambiente. Agora, mais uma vez, já passam beiram 300, né, jornalistas mortos nessa cobertura, sobretudo palestinos, mas vítimas também da fome, né, das más condições de alimentação em razão dessa dificuldade de acesso à água, alimento, tratamento médico. É tudo muito, muito grave, né? Uma ONU sem autoridade, né? O multilateralismo absolutamente prejudicado nesse momento, e a gente só vê o agravamento. Bom, no que diz respeito ao conflito também Rússia-Ucrânia, pouco ou nada, né? Se avançou. Então, realmente um cenário global absolutamente nefasto, além de outros, né? De outros conflitos por aí. Iêmen, Congo, República Democrática do Congo, com Ruanda, enfim. É realmente uma quadra da história, né? Como dizem o Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro no Medo e Delírio, é devastadora, e eu tenho visto muitos intelectuais, pessoas amigas, ativistas, né? Pessoas que são referência nos direitos humanos, fazendo esses lamentos sobre o quanto nós somos gerações fracassadas na direção de construir, de instituir a paz mundial. É tudo muito, 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 muito triste, muito devastador. E aí, no campo do que a Isabela mencionou, foi a Fiocruz que divulgou um relatório sobre a situação de saúde da juventude brasileira. É o primeiro informe epidemiológico desse campo, né, destinado a essa faixa,
E, obviamente, ele consolida, a base de dados é o Sistema Único de Saúde, consolida informações que nós já tínhamos, mas agora também referendadas por uma instituição de referência no Brasil, que é a Fiocruz. Então, primeiro, da violência, as causas externas serem as principais causas de morte na faixa etária de 15 a 29 anos. Os jovens negros do sexo masculino serem os principais alvos. Os jovens de 15 a 19 anos serem predominantemente alvos de agressões, 20 a 24 ainda mais intensamente de homicídios. O relatório chama atenção também para as causas de mortes, né? Armas de fogo, acidentes de trânsito, principalmente motos, motocicletas e violência policial. Então, é a grande instituição de saúde brasileira chamando atenção para diagnósticos que já são conhecidos, mas que não custa, né, serem reforçados. Então, um trabalho importante da Fiocruz, é um relatório numeroso, vou dizer aqui quantas páginas tem, quase 60 páginas de relatório com esses pontos de destaque, e o quanto a nossa juventude, futuro do país no sentido de mercado de trabalho, de natalidade, de governos, né, de defesa da institucionalidade, o quanto essa faixa etária, que é o futuro do Brasil, está ameaçada por causas externas, por violência de arma de fogo, violência policial e a violência no trânsito, e a gente vê nitidamente, né, a multiplicação das motos, acidentes diários, né, tragédias, mutilando, levando, hospitalizando e também matando jovens brasileiros, principalmente do sexo masculino. Por outro lado, violência sexual alcançando meninas, jovens e mulheres, e o feminicídio, que também já é classificado como uma epidemia, né, no Brasil. Feminicídio tentado e consumado. Então, é uma nota, infelizmente, repetida, mas que é de fato digna de nota. Quem pesquisa essa área, quem se ocupa dessa área, saiba que há um novo material importante, produzido, sério, pela Fiocruz aqui no Brasil. A gente já falou muito aqui no Ângulo de Grilo disso, das motos, né? Eu acho que a gente já estava comentando, com certeza a gente já estava, a gente chegou a comentar aqui o trâmite que foi, né? Essa coisa de liberar Uber Moto, né? Que os aplicativos, né, de transporte também incluíssem moto, né? E não só carro. E a gente viu isso acontecer e a gente já consegue também perceber nos dados o aumento da sobrecarga, não só dos acidentes, mas da sobrecarga do SUS, do Sistema Único de Saúde, por conta de acidente de moto, né? Porque isso se popularizou muito mais, o uso de moto como meio de transporte, né? Nas grandes cidades a gente já sabe que isso já acontecia, já tinha muita gente andando de moto, eu acho que nos interiores mais ainda, né? Porque é um meio de locomoção fácil, eventualmente mais fácil de se locomover em regiões onde não há asfalto, né? Então, em estrada de terra, em lugar muito esburacado, ou que às vezes tem lama, é um meio de locomoção mais fácil, mais barato do que você ter um carro que tenha tração, que tenha tamanho, que funcione, né, num lugar em que haja terra, lama, enfim. Então já é um meio, a moto já é um meio oficial de transporte, né, nos interiores, eu acho que todo mundo sabe disso. Nas grandes cidades, eu acho que durante muito tempo foi uma coisa muito focada, se você pensar nas grandes vias, né, nas vias expressas e tal, nas pessoas, seu próprio transporte, no transporte de objetos, né, durante um tempo. Então, você contratar ali um motoboy, alguém que trabalhe com esse serviço de entrega de documento e tal, no momento antes de existirem aplicativos também direcionados para isso. Então, eram empresas, né,
de transporte que você ligava. Gente, isso é muito old, né? Que você ligava, né, antes de WhatsApp, que era inclusive um serviço caríssimo, não era barato. Hoje em dia já tem dezenas de aplicativos que você contrata e chama, igual você chama, né, um táxi, igual você chama um carro de aplicativo, você chama um carro, você chama uma moto, você chama um caminhão para ir fazer uma entrega para você. Então, aumentou muito a quantidade de trabalhadores de moto que trabalham com entrega. E depois veio a história do transporte de passageiro massificado, porque até então era uma coisa muito, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, muito nas favelas, nas comunidades. Então, o mototáxi das comunidades para você se locomover, para subir, né, se a gente estiver pensando aqui no Rio, né, em muitas comunidades que são nos morros, você pega um mototáxi lá embaixo para você conseguir subir mais rápido, sem fazer tanto esforço. Então, era uma coisa muito localizada. Não existia no volume que tem hoje o trânsito em todas as regiões da cidade, nas vias expressas, né, de moto carregando passageiro como tem. E isso, obviamente, com o aumento desse uso, aumenta o número de acidentes, gente. Porque moto, assim, eu não tenho, eu a princípio não tenho nada contra andar de moto. Meu pai andava de moto, eu andava de moto com meu pai, mas é perigoso, tem o que fazer, entendeu? É perigoso, você fica muito vulnerável, né? Ainda mais num trânsito muito intenso, num trânsito muito louco, nas pessoas cada vez com mais pressa. Então, a sua defesa é o seu corpo, não tem o que fazer. E aí tem uma matéria que eu só queria relembrar, de 1º de junho, que foi até matéria no Fantástico, sobre uma epidemia silenciosa que são os acidentes de moto. Em 2024, as internações envolvendo motociclistas custaram ao SUS mais de 250 milhões de reais. E essa epidemia é tão grave que em mais 70% dos municípios do Brasil, os acidentes de trânsito matam mais do que as armas de fogo. E desses acidentes, mais de 60% são acidentes de moto. Essa pessoa que anda de moto tem 17 vezes mais chance de morrer num acidente do que se tivesse sofrido o mesmo acidente dentro de um automóvel. É uma fala do presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Antônio Meira Júnior, nessa matéria do Fantástico. As vítimas são, em sua maioria, jovens entre 20 e 39 anos. São quase 7 mortes por dia no trânsito no Brasil, fora os custos com internação, com cirurgia, com reabilitação, gravíssimos. As lesões são graves, são demoradas, muitas permanentes. O tratamento de um único paciente pode custar até R$60 mil por mês ao SUS. Isso nem se compara ao custo, né, psicológico, familiar, de quanto isso desestrutura uma família, né? Porque se você está pensando que uma pessoa, um motorista, né, que trabalha ali de moto ou com entrega ou levando passageiro, se acidenta, às vezes é a única fonte de renda da família, ou uma das, e também muito importante, relevante fonte de renda da família, essa pessoa sofre um acidente grave, ela precisa de uma cirurgia, ela precisa de tempo para se recuperar, ela vai ficar afastada do trabalho. Muitos desses, a gente sabe, não pagam, não contribuem com o INSS, então não tem direito, né, ali um afastamento pelo INSS, não tem direito a um auxílio doença. Muitos sofrem lesões gravíssimas, não podem voltar a operar moto. Se você tiver uma amputação, uma perda de visão, eventualmente você não consegue voltar a exercer seu ofício. Como é que você muda, né? Como é que você consegue outra fonte de renda? Esse trâmite todo para você conseguir um auxílio, uma aposentadoria por invalidez, um benefício social. Gente, é assim, você vai desenrolando um carretel de problemas gravíssimos, que obviamente sempre aconteceram, porque a moto está aí desde sempre, mas é óbvio que agora atinge outro patamar, né? Então, é muito sério essa plataformização dos trabalhadores que trabalham arriscando a própria vida sem ter nenhum direito garantido, nenhum resguardo ali pela sua saúde, nenhuma ajuda em caso de acidente, né? Estão arriscando a própria vida e sendo muito mal remunerados por isso, especialmente nossa juventude. Vamos fechar, Flavel, esse episódio? Eu queria que você comentasse Zezé Mota. Eu quero comentar porque eu tive, né, no sábado,
Começou no dia 15 de agosto, eu tive no último sábado 23, primeiro monólogo da carreira da Zezé Mota. Ela está festejando 60 anos de carreira, ela que já completou 80, está com 82, eu acho, de idade, e de 15 de agosto a 5 de outubro está em cartaz no CCBB o espetáculo, o monólogo Vou Fazer de Mim um Mundo, que é baseado no livro da Maya Angelou. Eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é um livro autobiográfico, muito duro, muito difícil, da Maya. O diretor Elisandro de Aquino comprou os direitos de dramaturgia e é o dramaturgo, o roteirista, enfim, o autor e diretor. Mas tem também a participação do Pedro Leal Davi, que também faz a direção musical, ele na guitarra, e da Mila Moura na percussão, uma jovem talentosíssima. O Pedro Leal foi meu colega de estúdio, ele foi anos produtor lá na Globo News e agora está numa bem-sucedida carreira musical, foi muito bom reencontrá-lo. Mas assim, Zezé Mota está sublime, viu? O sábado que passou foi uma sessão para convidados. Ela já passou, ela estreou esse espetáculo em Brasília e já passou por Belo Horizonte também, sempre no CCBB. É uma maravilha ver Zezé. A peça tem muito gatilho, né? A Maia, no livro, fala de uma experiência de abuso, de violência sexual. É difícil de ouvir, de assistir, mas a Zezé traz essa história, traz a convivência familiar e o encontro de Maya Angelou com os livros, com a poesia. Isso tudo está na peça, tem mais ou menos 1h20, 1h30. E é tudo entremeado com canções. Ela começa cantando para Xangô e para Oxum, ela traz Milton Nascimento, Lô Borges, lindo. Ela traz, eu não vou dar, porque eu não quero dar spoiler, então, mas ela traz Luiz Melodia, ela homenageia escritores, referências brasileiras, e ela canta, você não acredita no que Zezé Mota está cantando, né, nesse espetáculo, aos 80 anos de carreira, essa grande estrela, 81, ela tem 81 anos, ela vai fazer 82 no ano que vem. Ativa, com uma voz, o espetáculo começa meio mais devagar, do ponto de vista do canto, né, mais grave, e à medida que o espetáculo vai avançando e ela vai aquecendo a voz, o final é um negócio dos deuses, assim. A voz enche o teatro, é impressionante o que Zezé Mota está cantando aos 81 anos de idade, 60 de carreira, no primeiro monólogo. A Zezé é uma atriz muito importante na televisão, no cinema brasileiro, né? Ela fez Chica da Silva, ela fez Quilombo, ela tem papéis incríveis em novelas. Ela é absolutamente espetacular e, em paralelo à carreira de atriz, ela trilhou uma carreira de cantora, né? Ela tem vários álbuns gravados, uma voz linda e é uma artista completa. Merece ser vista, ser aplaudida. Que privilégio, que emoção. Tinha muitos amigos, amigas conhecidas que foram nessa apresentação, todo mundo se debulhando em lágrimas no fim, porque realmente é muito emocionante, é muito forte, é muito intenso, e eu recomendo demais. Vamos ver Zezé Mota. De quebra, encontrei e conheci, né, pessoalmente, Eliana Pittman, também uma outra grande cantora brasileira, negra, que lançou em maio o álbum mais recente, ela que também está com 80 anos, cantando lindamente, inclusive indicada ao Grammy com esse álbum. Eu recomendo muito que vocês visitem a obra de Eliana Pittman, em particular esse álbum mais recente dela,
que se chama Nem Lágrima, Nem Dor. Maravilhosa. Me contou que está produzindo, está escrevendo a sua autobiografia. Estou muito curiosa. E estava lá com o Rodrigo Faô, que é um pesquisador musical maravilhoso, autor de vários livros, é um intelectual, né, da música, que tem um canal no YouTube e que fez 3 episódios entrevistando Eliana Pittman sobre vida, sobre carreira, e nesse especial ela cantou 12 canções. Então, assim, super também recomendo. E deixar aqui o pesar e o registro pela morte do Jaguar, né? Cartunista, fundador do Pasquim, um cara corajoso, talentoso, referência para muitos dos nossos humoristas, cartunistas. Vocês devem ter visto no domingo a repercussão com as manifestações de pesar de gente do tamanho de Miguel Paiva, Aroeira, da Laerte, tantos outros. Ele que foi pelo humor, pelo cartoon, uma peça de resistência, né, ao autoritarismo, à ditadura militar, uma referência, um talento extraordinário que vai fazer muita falta, mas que também será certamente lembrado pela contribuição inequívoca à luta política brasileira, à defesa da democracia, ao repúdio ao autoritarismo e à ditadura. Então, viva Zezé Mota, viva Eliana Pittman, viva Jaguar, viva Moacir Luz, que teve a sua cinebiografia, digamos assim, lançada na semana passada, está em cartaz aqui no Rio. Eu recomendo demais. Mo é um compositor, um músico maravilhoso. O filme se chama Moacir Luz, o embaixador dessa cidade. A direção é da Tarsila Alves e vale a pena, porque o Moa é realmente um embaixador do Rio de Janeiro. Ele é o compositor do hino não oficial do Rio de Janeiro, que é a Saudade da Guanabara, parceria com o Aldir Blanc, né? Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. É uma coisa linda, gente. Viva Moacir Luz, o samba do trabalhador, e essa contribuição, esse sambista extraordinário. Já ganhou estandarte de ouro como compositor de samba, enredo. É um artista completo, toca um violão e bebe um vinho, e é uma das conversas mais saborosas, né, do Rio de Janeiro e da minha vida. Marido, companheiro da minha querida amiga Marluce Martins, jornalista de esporte, a grande companheira do Moa, a quem eu agradeço também por isso, por tanto amor dedicado a esse tesouro da música, do samba carioca e brasileiro. É isso, Angulers. E o samba do trabalhador é obrigatório, não só aos cariocas, mas aos turistas. Exatamente. Quem vem visitar, os cariocas é mais difícil que a segunda-feira de tarde, com a só piada, nas férias. Né? Só nas férias, ou só a galera que trabalha final de semana e folga segunda, mas é segunda à tarde, então os turistas, quem tiver de férias, o Renascença, obrigatório. Né? O Renascença, um clube que é parte da história da resistência negra. Também é absolutamente fundamental conhecer, ir ao Rena, visitar o Rena, pesquisar sobre a importância do Rena. O Rena é nosso quilombo. É isso, minha gente. Até semana que vem, 2 de setembro, estamos de volta. Exatamente. Última semana de agosto. Do dia D. Cuidem-se bem. Um beijo, bom final de semana para vocês. E até semana que vem.